Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, mais uma análise aí para vocês educativa de um trade que fizemos aqui em ENS NES contra o SDT. E nessa operação aqui lucramos 22%, um pouco mais de 22% em menos de 2 dias. Então agora vamos lá juntos aqui reconstruir o racional técnico que usamos para chegar nesse trade, onde lucramos juntos aqui em ENS. Então vamos lá, aqui no gráfico mensal, o que vemos? Pouco histórico, não temos histórico desse ativo listado na Binance. E aqui temos desde o lançamento, uma grande queda em direção para baixo, e aqui formando o que parece um início de uma bandeira de baixa. Mas o que foi então? Você pode me perguntar, Rafael, mas o que foi então que você viu para entrar nesse trade? Então vejamos aqui como a análise correta do padrão de volume chama a nossa atenção para obter mais detalhes nesse ativo. Então veja, enquanto estávamos carregando o preço para baixo, o interesse do mercado em negociar esse ativo era decrescente. A partir do momento que fizemos somente um inside bars dentro do candle anterior, já tivemos um grande volume aqui. Então, o mercado mostrando que um possível interesse em negociar esse ativo enquanto ele está apontando para baixo. E aí, com isso chamou nossa atenção para dar uma olhada para ver o que estava acontecendo aqui com mais detalhes, e é isso que vamos fazer juntos agora. Então vamos lá para o gráfico semanal para entender o comportamento desse ativo. Então veja aqui, já do gráfico semanal, já vemos muito claramente o esgotamento da força vendedora. Veja, temos aqui a continuação da tendência de baixa com com fundo anterior rompido, sem muita continuação aqui no retorno para um topo descendente. Formamos esse topo descendente aqui no retorno, não tivemos força para dar andamento na tendência de baixa, e logo depois touros já entraram rompendo o topo anterior e aqui confirmando mais um fundo ascendente, o que provavelmente leva esse ativo a olhar para cima. Aqui veja aquele ombro, cabeça, ombro que inverte a tendência, nada mais é do que aquele padrão que inverte a tendência. Então é pivô de baixa procedido de pivô de alta. Se você entende, como sempre eu digo, se você entende como analisar as estruturas das tendências, você não precisa se preocupar com figuras. E outra coisa, veja o padrão de volume no movimento em que o preço está carregando para cima, muito grande, indicando que o mercado, está interessado em negociar esse ativo enquanto ele se move para cima. Então é isso que o mercado quer ver esse ativo para cima. E a estrutura das tendências que nós vemos aqui nesse padrão, que aparentemente era uma bandeira de baixa no gráfico mensal, na verdade está depondo para nós a favor dos touros, aqui indicando que o mercado está trabalhando para inverter essa tendência com força, confirmar aquela base de preço do gráfico mensal em busca lá do seu topo descendente mais acima, dizendo que não vamos ficar nessa bandeira de baixa. Então aí com isso já entramos para os gráficos menores, procurando por um setup de entrada aqui com uma relação de risco-retorno favorável. Então veja aqui no gráfico diário, como temos aqui já muito claramente uma cunha de baixa aqui, indicando para nós, veja, fundo rompido sem continuação, e aqui veja essa cunha já perdendo rompida para cima, aqui com uma base de preço já acima do fundo anterior, já quebrando essa tendência de baixa que vinha lá de cima, e aqui na sequência, após o rompimento, já emplacamos tendência de alta aqui com um breve rompimento, mas logo depois touros se recuperando, e aqui touro já demonstrando perda de força nesse movimento, com o respiro para baixo para possivelmente uma retomada para cima. É isso que o mercado indicava. Veja como mais uma vez o volume depõe a nosso favor. Mercado muito mais interessado em negociar o ativo quando ele brevemente aponta para cima. Então veja aqui já o fim dessa correção, touro já invertendo a tendência aqui no gráfico diário, e aí o mercado apontando que iríamos ter uma continuação carregando esse ativo para cima. Então veja aqui, alcançamos nossos 3 alvos de venda com lucro em menos de 2 dias. Aí foi mais de 22% de lucro. Aqui já temos o nosso setup formado. Veja, esse início dessa construção desse pivô de alta, invertendo aqui a tendência no diário, garantindo isso aqui como um fundo ascendente lá já do semanal,
já indicando que iríamos ter uma continuação de preço aqui, e era isso que estávamos buscando no nosso trade. Então o stop loss muito claramente já bem posicionado nesse fundo intermediário. Poderíamos, se fôssemos mais ousados, posicionar aqui embaixo também, e aí teríamos já muito claramente uma relação de risco-retorno extremamente favorável. Então vamos só dar um zoom no gráfico menor para você ver como o preço se comportou aqui após a nossa entrada. Então entramos aqui exatamente neste ponto e agora você vai ver como o preço se comportou. Na verdade, após a nossa entrada, esse ativo caminhou mais de 50% para cima, indo em busca lá daquele topo descendente que vimos de fora no gráfico mensal. Mas aqui para nós já estava mais do que suficiente esses 22% de lucro, liberando a nossa posição para liquidez para a gente entrar numa outra oportunidade. Então vamos dar uma olhada aqui como foi o comportamento do preço após a nossa entrada. Posso deixar aqui esse preço rolando para você ver o quanto esse preço carregou para cima, mas aqui no ponto 19 foi onde nós já saímos dessa posição com aí pouco mais de 22% de lucro. Então vejamos onde nós entramos aqui para termos 19% de lucro. Foi mais ou menos aqui nessa região o nosso preço de entrada. Fomos muito bem sucedidos, saímos com todos os nossos alvos de venda. Aqui eu vou deixar o preço continuando para você ver o quanto esse ativo se movimentou para cima. Então isso aqui, esse preço andou mais de 50% para cima, indo em direção daquele fundo ascendente lá do gráfico mensal, seguindo toda a nossa premissa de análise. Mas veja, não precisávamos estar aqui surfando toda essa onda, mantendo o nosso capital preso aqui. Já saímos com 22% de lucro, já está mais que bom. E é isso aí, voltamos para a liquidez para aproveitar próximas oportunidades. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise para vocês aí, narrando detalhadamente, de uma forma educativa, o passo a passo do nosso racional, aonde chegamos até esse ponto de entrada, onde formulamos esse setup de trade. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise para vocês. Se vocês quiserem, claro, entrar junto conosco nos nossos trades aí, vocês estão vendo o quanto nós somos assertivos, porque tudo parte de uma análise muito bem precisa. A informação que precisamos buscar numa análise técnica é uma informação exata, precisa. Precisamos entender exatamente como está o comportamento do mercado e não uma coisa muito etérea, muito duvidosa. Não, a análise técnica dá informações precisas para a gente e é por isso que fazemos trades de forma tão assertiva. Se você quiser, então, entrar junto conosco nesses nossos trades em tempo real, você precisa conhecer o Notificações Lucrativas, porque lá você recebe, exatamente no momento em que estamos entrando, você recebe seu preço de entrada, nosso preço de entrada, com o stop loss e os alvos de venda com lucro. E é isso aí, e muito mais também, para aprimorar também o seu racional técnico frente aos preços. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise para vocês. O link das notificações lucrativas vão ficar sempre abaixo dos vídeos. É isso aí, um grande abraço, valeu!